Eu não posso deixar meu filho morrer de fome, só por causa desse orgulho estúpido. Sofia Oliveira sussurrou no escuro, a voz trêmula como folhas antes de uma tempestade furiosa. Sua mão apertava o telefone velho e rachado, a tela fraca e piscante, iluminando o rosto exausto, marcado por olheiras profundas e uma expressão de puro desespero. Aquele era um momento que ela nunca, em seus piores pesadelos, imaginara enfrentar. Uma mãe solteira de apenas 24 anos, travando uma batalha feroz com sua própria consciência, como se estivesse em um ringue invisível onde o orgulho lutava contra a necessidade crua de sobrevivência. Pedro, seu filho de apenas 6 meses, chorava inconsolavelmente no berço improvisado, feito de uma caixa velha forrada, com lençóis desgastados. O choro agudo e incessante cortava o ar como uma lâmina afiada, perfurando o coração de Sofia a cada soluço. A última lata de leite em pó havia se esgotado horas antes, e o salário mensal, aquele fio tênue de esperança financeira, só chegaria na sexta-feira, deixando-a em um abismo de incerteza. Porque o destino a empurrava para essa beira do precipício. Ela se questionava em silêncio, as lágrimas quentes rolando pelo rosto, misturando-se ao suor frio da ansiedade. Mas então, em meio ao caos interno, o amor maternal, essa força inabalável e primitiva, venceu a luta. Com mãos trêmulas, como se carregassem o peso do mundo, Sofia começou a digitar a mensagem no WhatsApp, cada tecla pressionada, ecoando como um grito de rendição. Sofia Oliveira nunca imaginou que um simples erro de digitação, um deslize banal em um momento de fraqueza, pudesse alterar o curso de sua vida para sempre. Ela vivia em um apartamento minúsculo na periferia do Rio de Janeiro, um daqueles bairros esquecidos onde o barulho constante dos ônibus lotados se entrelaçava com as risadas inocentes das crianças brincando nas calçadas irregulares. E o cheiro úmido de chuva recente misturava-se ao aroma de feijão, cozinhando nas cozinhas vizinhas. Como caixa em um supermercado local, um emprego que mal pagava as contas. Cada real era contado e recontado com precisão cirúrgica antes de ser gasto, como se fosse o último tesouro em um cofre vazio. O pai de Pedro havia desaparecido como fumaça no vento assim que soube da gravidez inesperada, deixando Sofia sozinha para navegar pelas águas turbulentas da maternidade, sem rede de segurança ou apoio familiar próximo. Mas ela nunca se queixava abertamente. Em vez disso, mantinha uma fachada de força, inquebrantável, com o cabelo preto, longo amarrado em um coque prático, e um sorriso reservado exclusivamente para o filho. Como um raio de sol em um dia nublado. Naquela noite fatídica de terça-feira, Pedro chorava sem trégua, seus pulmõezinhos frágeis expelindo um lamento que ecoava pelas paredes finas do apartamento. Sofia o pegou no colo com delicadeza, acariciando as costas pequenas e quentes, o coração se partindo em 1000 pedaços a cada tremor do corpinho dele. "Me perdoe, meu amorzinho", ela sussurrou baixinho, a voz embargada, sabendo que não tinha nada para oferecer além de água filtrada. Diluída, uma solução improvisada que mal enganava a fome voraz de um bebê. Uma colega de trabalho, uma mulher mais velha e experiente, chamada Maria, havia lhe dado o número de telefone de uma senhora conhecida por ajudar mães em situações precárias, distribuindo doações discretas em momentos de crise. Sofia nunca havia considerado usar aquele contato. Seu orgulho era uma fortaleza impenetrável, uma muralha erguida para protegê-la da piedade condescendente do mundo exterior, daquelas olhadas de pena que faziam sua pele arrepiar. Mas agora, no quarto escuro e sufocante, iluminado apenas pelo brilho tênue da luz da rua que se infiltrava pelas frestas da janela quebrada, ela se via sem opções viáveis. Seus dedos, ainda trêmulos de emoção, deslizaram pelo teclado virtual, digitando o pedido com uma lentidão agonizante. "Por favor, me ajude com R$ 50 para comprar leite para o meu filho. Estou desesperada. Meu bebê chora a noite toda de fome." A voz interior dela, aquela crítica implacável, gritava em protesto furioso: "Menos? Como você ousa se rebaixar assim, Sofia? Você é forte. Você sempre deu conta sozinha." Mas o choro persistente de Pedro, como uma sirene de alarme, abafava todos os argumentos internos,
silenciando o orgulho em nome da sobrevivência imediata. Ela pressionou o botão de enviar. O som do rush digital, ecoando como um veredicto final. E ficou ali sentada no chão frio, o coração batendo forte no peito. Uma mistura turbulenta de esperança frágil e uma vergonha avassaladora que queimava como fogo. Sofia se encolheu na cama estreita, abraçando Pedro com força, tentando acalmá-lo com canções de ninar sussurradas, enquanto as lágrimas não paravam de cair, molhando o travesseiro já úmido. Aquela noite se estendia interminável, como um pesadelo sem fim, onde cada minuto era uma eternidade de dúvida e angústia não muito longe dali. No coração vibrante e iluminado do centro do Rio de Janeiro, Lucas Andrade estava acomodado em seu penthouse luxuoso e moderno, com vistas panorâmicas para a cidade que nunca dorme. As luzes neon piscando como estrelas artificiais, refletidas nas janelas de vidro imensas. Aos 35 anos, ele era um dos empresários mais proeminentes no setor de construção civil, tendo erguido seu império do nada tijolo por tijolo, com determinação feroz e visão estratégica. Sua empresa se especializava em projetos imobiliários de alto padrão, desde heranças imponentes que tocavam o céu carioca, até resorts exclusivos à beira-mar, onde o luxo se encontrava com o paraíso tropical. O sucesso financeiro de Lucas era o sonho invejado de muitos, um testemunho de sua ascensão de origens humildes para o topo da sociedade. Mas por trás dessa fachada de opulência havia um vazio emocional profundo e persistente, como um buraco negro devorando qualquer alegria fugaz. Sua mãe, a âncora de sua vida, havia falecido 2 anos antes, vítima de um problema cardíaco repentino, deixando-o sozinho em um mundo de riqueza material, mas pobreza afetiva. Lucas crescera sem a figura paterna, em uma favela pobre e caótica, onde cada dia era uma batalha árdua pela sobrevivência básica, com ruas de terra lamacenta e casas improvisadas de madeira e lata. Aquelas memórias ainda o assombravam vividamente. As tardes quentes, jogando futebol com os amigos, em campos improvisados e poeirentos. As risadas ecoando entre as vielas estreitas, misturadas ao som distante do samba e ao cheiro de churrasco de rua, para tentar preencher esse vazio existencial. Ele frequentemente realizava doações anônimas para famílias necessitadas, encontrando um vislumbre de paz interior na generosidade discreta, sem a necessidade de aplausos ou reconhecimento público. Quando a mensagem de Sofia chegou, inesperadamente, Lucas estava imerso na revisão de relatórios financeiros tardios, os números dançando na tela do laptop como um quebra-cabeça complexo. Ele franziu a testa, intrigado, lendo e relendo as palavras com atenção crescente. Não se tratava da típica fraude circulante nas redes sociais, aquelas mensagens frias e calculadas para extorquir. Havia algo genuinamente cru e desesperado na forma como as frases eram construídas, um apelo que tocava uma corda sensível em seu peito. Isso não era para mim, ele pensou inicialmente. Mas então uma sensação estranha e inexplicável surgiu, como um chamado do destino. Curioso e impulsionado por um instinto protetor, ele pesquisou a localização associada ao número de telefone, descobrindo que provinha de um bairro periférico humilde, onde trabalhadores braçais e famílias comuns lutavam diariamente para manter a cabeça acima da água. Memórias da infância inundaram sua mente como uma onda. Ele se recordava vividamente da mãe chorando baixinho à noite, por não ter dinheiro suficiente para comprar leite para o irmão mais novo, e desse mesmo, um menino de apenas 10 anos, saindo escondido para catar latas recicláveis nas ruas, contribuindo com moedas suadas para o lar. Sem hesitar um segundo, Lucas se levantou da cadeira ergonômica, vestiu um casaco simples sobre a camisa social e dirigiu seu carro de luxo até uma farmácia aberta 24 horas, ignorando o cansaço que pesava em seus ombros. Ele comprou leite em pó de marca Premium, fraldas macias e absorventes, e alguns medicamentos básicos para bebês, como analgésicos e pomadas. Além disso, em um impulso nostálgico, escolheu uma bola de futebol pequena e colorida, menos um brinquedo simples que ele próprio sonhara possuir na infância.
esperando que trouxesse um toque de alegria brasileira, de diversão inocente, à vida daquela criança desconhecida. Isso não é mera coincidência, ele murmurou para si mesmo no carro, o coração batendo mais acelerado que o habitual. Uma mistura de excitação e apreensão. O carro de Lucas deslizava pelas ruas escuras e sinuosas da cidade. O som distante das ondas quebrando na praia de Copacabana, servindo como um sussurro encorajador. Um lembrete da vastidão do oceano e das possibilidades inesperadas da vida. Utilizando seus contatos influentes, frutos de anos no mundo dos negócios, ele obteve o endereço exato, associado ao número, e finalmente estacionou em frente a um prédio antigo e deteriorado, com tinta descascando e janelas iluminadas esporadicamente. Eram exatamente 4 da manhã. O silêncio da madrugada quebrado apenas pelo latido ocasional de um cão de rua. Ele bateu suavemente na porta, o coração pulsando forte no peito, como na primeira vez que assinaram um contrato milionário. Uma adrenalina misturada a nervosismo. Sofia abriu a porta com cautela. Pedro, ainda chorando alto em seus braços cansados. Diante dela surgia um homem alto e imponente, vestido de forma elegante, mas discreta, carregando várias sacolas cheias. Eu sou Lucas, ele se apresentou. A voz calma e reconfortante, com um tom de sinceridade que cortava o ar tenso. Recebi sua mensagem por engano. Não era destinada a mim. Mas eu quero ajudar de verdade. Sofia ficou paralisada no umbral, os olhos arregalados em uma mistura de surpresa absoluta e desconfiança instintiva. Game. Ivac, como diabo sabe o meu endereço? Ela apertou Pedro contra o peito, o instinto maternal de proteção surgindo como uma onda feroz, pronto para defender seu filho de qualquer ameaça percebida. Isso poderia ser uma brincadeira cruel de alguém do bairro? Ou pior, um estranho perigoso, com intenções ocultas? Seu coração batia descompassado, o medo entrelaçado com uma faísca de esperança desesperada. Lucas, percebendo a tensão, explicou tudo de forma breve e direta, estendendo as sacolas com um gesto respeitoso. Ela espiou o conteúdo, o leite em pó, as fraldas, até mesmo a bola pequena e colorida menos, e sentiu o coração amolecer gradualmente, como gelo derretendo ao sol. A desconfiança inicial cedeu lugar ao alívio, quando ele entrou no apartamento modesto. Com gestos gentis e seguros, preparando a mamadeira com uma habilidade surpreendente, como se tivesse feito aquilo centenas de vezes em sua vida. Deixe-me ajudar com isso, ele disse suavemente. As mãos habilidosas, misturando o leite na temperatura perfeita. Sofia observava em silêncio, as emoções transbordando como um rio represado. Quem era esse homem que aparecia como um anjo salvador no meio da noite mais escura? Pedro, ao receber a mamadeira, parou de chorar imediatamente, mamando avidamente com olhinhos famintos. Naquele instante mágico, ambos sentiram algo especial e indefinível acontecendo, uma conexão sutil, tecida pelo destino. Para Sofia, era a salvação pura, um raio de luz penetrando a escuridão opressiva de sua realidade. Para Lucas, era a primeira vez em anos que se sentia verdadeiramente útil e necessário. Não através de cheques anônimos ou decisões corporativas, mas por meio de uma ação simples, humana e sincera que tocava a alma. Eles se sentaram para conversar no pequeno quarto abafado. O som ritmado de Pedro mamando sendo o único a quebrar o silêncio inicial e desconfortável. Sofia, ainda hesitante, começou a contar sobre sua vida cotidiana, a voz embargada pela vergonha de admitir sua vulnerabilidade perante um estranho. Lucas escutava com atenção genuína, compartilhando brevemente sobre si mesmo, um empresário bem-sucedido, mas profundamente solitário, em meio à agitação da vida urbana. Ele não se gabava de suas conquistas, limitando-se a falar o suficiente para fazê-la se sentir à vontade, criando uma ponte de empatia mútua. Quando os primeiros raios do amanhecer começaram a filtrar pelas cortinas finas, Lucas se despediu, deixando para trás não só os suprimentos, mas também uma promessa sincera de retornar para verificar se tudo estava bem. Sofia fechou a porta devagar, abraçando Pedro, com ternura renovada, o coração repleto de uma turbulência emocional. Gratidão profunda,
curiosidade intrigante e um toque sutil de medo pelo desconhecido. Ela não podia imaginar que, a partir daquele momento inesperado, sua vida havia tomado um rumo completamente novo, cheio de possibilidades inexploradas. Lucas dirigiu de volta para casa pela cidade que acordava lentamente, a mente girando em um redemoinho de pensamentos e sensações. Por que ele havia agido daquela forma impulsiva? Não era a primeira vez que ajudava alguém em necessidade, mas dessa vez era visceralmente diferente. Menos a autenticidade crua na mensagem de Sofia. O choro penetrante de Pedro, tudo aquilo tocava as camadas mais profundas de sua alma, desenterrando emoções há muito enterradas. Ele pensou na mãe falecida, nas noites intermináveis que ela passava em claro, preocupada com o bem-estar dos filhos em meio à pobreza da favela, e se perguntou se isso não era o universo retribuindo de alguma forma poética. No dia seguinte, no escritório envidraçado com vista para o pão de açúcar, ele mal conseguia se concentrar nas reuniões e nos e-mails. A imagem de Sofia, com seu olhar determinado apesar da fragilidade, o assombrava como um fantasma amigável. Decidido a seguir o impulso, ele retornou à tarde, levando uma cesta com frutas frescas e pães quentes do mercado local. Sofia abriu a porta dessa vez com um sorriso tímido e genuíno, os olhos ainda vermelhos do cansaço, mas com uma centelha de alívio. Eles conversaram por mais tempo, sobre a vida agitada no Rio, sobre os sonhos que haviam sido adiados pela dura realidade. Ela mencionou o desejo ardente de voltar a estudar. Talvez cursar algo relacionado à educação infantil, mas as circunstâncias implacáveis não permitiam. Lucas ouvia com empatia profunda, sentindo uma conexão inexplicável crescer. Ambos haviam crescido sem a presença paterna. Ambos conheciam o valor inestimável da resiliência forjada na adversidade. Nos dias que se seguiram, as visitas de Lucas se tornaram mais frequentes e naturais, como um hábito reconfortante. Ele trazia brinquedos simples para Pedro, como chocalhos coloridos, inspirados em motivos folclóricos brasileiros. E ajudava Sofia com pequenas reparações no apartamento, consertando uma torneira pingando ou ajustando uma prateleira instável. A cada encontro, Sofia percebia com clareza crescente a sinceridade dele. Não era apenas superficial ou caridade ostentosa, mas uma conexão real e humana, tecida de respeito mútuo. Internamente, ela lutava com um turbilhão de dúvidas. Deveria se permitir abrir o coração para esse homem? Ele era rico, vivendo em um mundo de luxo que ela mal conhecia. Ela era pobre, batalhando dia a dia em um bairro esquecido. A diferença social era um abismo vasto e intimidante. Mas Lucas parecia não se importar com essas barreiras. Ele via nela a força interior que lhe faltava em sua própria vida vazia. A resiliência inabalável de uma mãe que enfrentava o mundo sozinha. Uma tarde ensolarada, eles decidiram sair para o parque próximo, um oásis verde, em meio ao concreto urbano, onde Pedro brincava alegremente com a bola de futebol que Lucas havia trazido. O riso cristalino do bebê ecoava pelo ar, misturando-se ao canto dos pássaros e ao som distante de uma roda de samba improvisada. Pela primeira vez em meses, Sofia sentiu uma esperança real e palpável brotar em seu peito, como uma flor, desabrochando após uma longa seca. Lucas a observava, o coração tremendo com uma emoção nova e intensa. Menos aquilo não era mais apenas uma ajuda casual. Era o início sutil de algo muito maior. Um laço que o destino tecera com fios invisíveis de generosidade e vulnerabilidade. As visitas de Lucas ao pequeno apartamento de Sofia tornaram-se um ritual reconfortante, como o sol nascendo todas as manhãs no horizonte do Rio de Janeiro. No início, eram encontros breves, carregados de gratidão e uma pitada de constrangimento. Lucas chegava com sacolas de suprimentos, frutas frescas do mercado da Lapa, brinquedos novos para Pedro, ou até mesmo um café quente de uma padaria local. Ele se sentava na cozinha apertada, conversando sobre o dia a dia, enquanto Sofia preparava um chá simples, as mãos ainda nervosas, mas cada vez menos trêmulas. Internamente, Sofia lutava com um turbilhão de emoções. Gratidão profunda por aquela ajuda inesperada, mas também um medo sutil de que tudo fosse passageiro, uma caridade temporária de um homem rico e entediado. Ele me vê como um projeto,
como uma daquelas doações anônimas que ele faz. Pensou ela uma noite, depois que Lucas partira, deixando para trás o riso de Pedro com um novo chocalho. Mas os gestos dele eram genuínos, sem ostentação. Ele escutava com atenção quando ela falava sobre seu trabalho no supermercado, sobre as noites insones com o bebê e sobre os sonhos que havia enterrado sob o peso da realidade. Lucas, por sua vez, sentia uma transformação sutil em seu peito vazio. As reuniões de negócios, outrora o centro de sua vida, agora pareciam monótonas, comparadas às tardes passadas com Sofia e Pedro. Ele admirava a força dela, a forma como mantinha o apartamento impecável, apesar das dificuldades, e o amor incondicional que transbordava em cada olhar para o filho. Ela é como uma rocha no meio da tempestade, refletia ele durante as viagens de carro de volta ao centro da cidade. O pão de açúcar iluminado ao fundo, como um guardião silencioso. Aos poucos, as conversas se aprofundavam. Eles compartilharam histórias do passado. Sofia contou sobre a infância em uma família humilde, sem pai, lutando contra a pobreza nas favelas. Lucas revelou sua própria origem similar, crescendo sem figura paterna, trabalhando desde cedo para ajudar a mãe. Essa conexão comum, tecida de dores compartilhadas, criava uma ponte invisível entre seus mundos tão diferentes. Sofia começava a ver além da fachada de empresário bem-sucedido. Via um homem solitário, que preenchia o vazio com trabalho e doação, mas ansiava por algo real, autêntico. Os encontros evoluíram para saídas mais longas. Uma tarde, Lucas sugeriu um passeio no Parque da Tijuca, um oásis verde, no coração da cidade caótica. Pedro, agora com 7 meses, ria no carrinho enquanto eles caminhavam por trilhas sombreadas. O ar fresco carregado do cheiro de eucaliptos. Sofia hesitava no início. Eu não pertenço a lugares assim, pensou, sentindo-se deslocada em meio aos turistas e famílias de classe média. Mas Lucas a tranquilizava com um sorriso. Aqui, somos só nós 3, sem rótulos. Eles conversavam sobre tudo. Os desafios da maternidade solitária, os sonhos de Sofia de voltar a estudar pedagogia para trabalhar com crianças, e as pressões de Lucas no mundo corporativo. Ele confessava sua solidão, a forma como o sucesso financeiro o isolara de relações verdadeiras. Pela primeira vez, sinto que alguém me vê pelo que sou, não pelo que tenho, admitiu ele uma vez. Os olhos fixos no horizonte. Sofia corava lutando contra a atração crescente. Temia que fosse ilusão, que a diferença social o separasse como um muro intransponível. Mas os obstáculos surgiam, como nuvens escuras no céu tropical. Amigos de Sofia do bairro começaram a questionar as visitas frequentes de Lucas. Ele é rico, Sofia. O que um homem como ele quer com você? Cuidado, pode ser só diversão, alertava Maria, a colega de trabalho, durante o intervalo no supermercado. Sofia sentia o peso dessas palavras, um conflito interno que a fazia duvidar. E se eles estiverem certos? E se eu for só uma distração para ele? Do lado de Lucas, parceiros de negócios erguiam sobrancelhas durante jantares formais. Uma mãe solteira da periferia? Isso não combina com sua imagem, Lucas. Pense na reputação, sussurrava um sócio. Durante uma reunião em um restaurante chique, na Barra da Tijuca, Lucas sentia raiva, borbulhando. Defendia Sofia com firmeza, mas internamente questionava se conseguiria protegê-la daquele mundo cruel. Esses comentários plantavam sementes de insegurança, tornando as noites solitárias mais longas para ambos. Para adicionar um toque de alegria e cultura, Lucas convidou Sofia para o carnaval, mesmo que fora de época, menos uma festa local no bairro dela, com samba e fantasias improvisadas. Vamos dançar como cariocas de verdade, disse ele, rindo. Ao chegarem à rua animada, cheia de música e cores vibrantes, Sofia, relutante no início, acabou ensinando Lucas os passos do samba, as mãos dele em sua cintura, enviando arrepios inesperados. Pedro, no colo de uma vizinha confiável, observava de longe. Naquela noite, sob luzes piscantes e o ritmo pulsante dos tambores, eles se sentiram livres. Sofia realçou, esquecendo as diferenças. Lucas se encantava com a vitalidade dela, tão diferente de sua vida estruturada. Você me faz sentir vivo de novo,
confessou ele, durante uma pausa, os rostos próximos sob a lua cheia. Mas a atração crescia, e com ela, o medo de Sofia. E se isso acabar me machucando? E se Pedro se apegar e ele sumir? Os meses passavam, e o relacionamento se aprofundava gradualmente. Lucas passava menos tempo no escritório, preferindo as tardes no parque com Sofia e Pedro, as negociações frias. Ele brincava com o bebê, ensinando-o a chutar a bola de futebol. Gestos paternais que tocavam o coração de Sofia. Ela, por sua vez, permitia-se acreditar no amor verdadeiro. Vendo como Lucas tratava Pedro com carinho genuíno, sem distinções, mas a diferença social doía. Quando Lucas a levou para conhecer amigos em um evento empresarial, Sofia se sentiu deslocada entre vestidos caros e conversas sobre viagens internacionais. Eu não pertenço aqui, pensou. Lágrimas nos olhos no banheiro. Lucas notou e a defendeu publicamente. Se não aceitam Sofia, não merecem estar na minha vida. Aquilo a fortaleceu, mas o conflito persistia, 1 ano após aquela mensagem acidental. Em uma tarde chuvosa no mesmo parque onde tudo começara, Lucas se ajoelhou. A chuva caía suave, como lágrimas de alegria do céu, lavando o passado. Sofia, você e Pedro me deram um propósito. Quer casar comigo? Perguntou. O anel simples reluzindo na palma da mão. Sofia, coração acelerado, lágrimas misturando-se à chuva, aceitou. Era o clímax de uma jornada de sentimentos, mas os desafios ainda os aguardavam. Tecendo o tecido de um amor resiliente, a aceitação de Sofia ao pedido de casamento de Lucas marcou o início de uma nova fase. Como se o destino, com sua mão invisível, tivesse finalmente alinhado as estrelas sobre o Rio de Janeiro. A chuva daquela tarde no parque, que caíra como uma bênção purificadora, lavara não só as folhas das árvores, mas também as dúvidas que ainda pairavam no coração dela. Sim, eu aceito, dissera ela, a voz embargada pela emoção, enquanto as gotas d'água escorriam pelo rosto, misturando-se às lágrimas de alegria. Lucas a abraçara com força. Pedro entre eles no carrinho, rindo inocentemente, como se entendesse o momento mágico. Naquele instante, os três formavam o esboço de uma família, um quadro que se pintaria com cores vibrantes nos meses seguintes. Sofia sentia um misto de euforia e temor. O amor que crescia era real, mas as diferenças sociais ainda ecoavam como um sussurro insistente em sua mente. Lucas, por outro lado, via no sim dela a confirmação de que sua vida solitária chegara ao fim. Menos ele não mais preencheria o vazio com trabalho incessante, mas com o calor de um lar verdadeiro. Os preparativos para o casamento foram simples, refletindo a essência do relacionamento deles, autêntico e sem ostentação. Lucas insistiu para que a cerimônia acontecesse em uma pequena igreja no bairro onde Sofia crescera, uma capela modesta com paredes caiadas e bancos de madeira desgastados pelo tempo, cercada por casas coloridas e o som distante do samba das ruas vizinhas. Quero que seja significativo para você, Sofia. Aqui é onde suas raízes estão, disse ele, durante uma noite de planejamento. Enquanto Pedro dormia tranquilamente no berço, Sofia concordou, tocada pela sensibilidade dele. Era como se Lucas entendesse que o luxo não comprava memórias, mas o afeto sim. Convidados eram poucos, amigos do bairro de Sofia, alguns colegas de trabalho e um punhado de parceiros de negócios de Lucas que aceitaram o convite sem julgamentos. A noiva vestia um vestido branco simples, comprado em uma loja local, com detalhes em renda que lembravam as tradições brasileiras. Lucas, em um terno discreto, esperava no altar com o coração acelerado, como um menino ansioso pelo primeiro dia de escola. O dia do casamento amanheceu ensolarado, com o céu azul do rio contrastando com as nuvens brancas fofas. Pedro, agora com 1 ano e meio, foi o pajem mais adorável, cambaleando pelo corredor com uma almofadinha nas mãos, carregando as alianças. Sofia entrou de braço dado com uma tia idosa, o único familiar próximo que restara, os olhos brilhando de emoção ao ver Lucas, o padre, um homem bondoso que conhecera Sofia desde a infância. Conduziu a cerimônia com palavras simples sobre amor, resiliência e o poder
da generosidade. O que começou como um erro de digitação se transformou em um laço divino, disse ele, provocando sorrisos entre os presentes. Os votos foram sinceros. Sofia prometeu amar Lucas pela pessoa que ele era, não pelo que possuía. Lucas jurou proteger e nutrir a família que tanto sonhara. Ao trocarem as alianças, menos anéis simples, mas simbólicos, gravados com a data da mensagem fatídica, um suspiro coletivo encheu a igreja. Pedro, no colo de uma amiga, aplaudiu inocentemente, selando o momento com risos. A recepção foi modesta. Em um salão comunitário do bairro, com feijoada, brigadeiros e música ao vivo de um violonista local tocando bossa nova. Lucas dançou com Sofia sob luzes improvisadas, os corpos se movendo ao ritmo suave de The Girl from Ipanema, enquanto amigos brindavam a felicidade deles, mas nem tudo era perfeito. Uma sombra pairou quando o pai biológico de Pedro, um homem ausente chamado Roberto, apareceu inesperadamente na porta do salão. Sofia congelou, o coração apertado. Ele ouvira sobre o casamento por fofocas do bairro e viera, talvez por culpa tardia ou curiosidade. Eu só queria ver o menino, murmurou ele, olhos baixos. Sofia, com Lucas ao lado, enfrentou o momento com dignidade. Pedro tem um pai agora. E é Lucas. Você perdeu esse direito há muito tempo, disse ela, voz firme, mas tremendo por dentro. Lucas a apoiou, pedindo que Roberto saísse pacificamente. Aquele confronto, breve, mas intenso, serviu como um teste. Sofia aprendeu a perdoar o passado, e Lucas provou sua lealdade inabalável. A noite continuou, mais forte do que nunca, com o casal dançando até o amanhecer. A lua de mel foi em uma praia simples, no litoral fluminense. Não em resorts luxuosos, mas em uma pousada acolhedora à beira-mar, com redes balançando ao vento e o som das ondas como trilha sonora. Deixaram Pedro com a tia de Sofia, confiantes no cuidado dela. Ali, sob o sol tropical, eles se desconectaram do mundo, caminhadas na areia, banhos de mar ao pôr do sol e noites de conversas profundas sobre o futuro. Sofia confessou seus medos de não se encaixar no mundo de Lucas. Ele a tranquilizou, prometendo que construiria um equilíbrio. Nossa família será o nosso refúgio, não importa o que digam os outros, disse ele, beijando-a sob as estrelas. Aqueles dias foram de cura emocional. Sofia sentiu-se valorizada, além de sua origem humilde. Lucas redescobriu a alegria simples da vida, longe das pressões empresariais. De volta ao Rio, Lucas adotou Pedro oficialmente, dando-lhe seu sobrenome e o amor paternal que o menino merecia. O processo burocrático foi desafiador, com audiências e papéis, mas a determinação de Lucas prevaleceu. Pedro, agora Andrade, crescia sabendo a verdade sobre seu nascimento, mas sem sentir diferença menos, o afeto de Lucas era incondicional, manifestado em brincadeiras diárias e histórias antes de dormir. 2 anos após o casamento, a família cresceu com a chegada de Isabela, uma menina de olhos claros como os do pai e sorriso doce como o da mãe. O parto foi emocionante, com Lucas ao lado de Sofia no hospital público, segurando sua mão durante as contrações. Isabela veio ao mundo chorando forte, enchendo o quarto de vida. Sofia, exausta, mas radiante, viu na filha a continuação de seu legado de força. Eles compraram uma casa em um bairro de classe média, com jardim, onde as crianças podiam brincar, e quartos espaçosos para sonhos futuros. Lucas continuou bem-sucedido nos negócios, mas agora, com motivação renovada. Proporcionar segurança à família, não preencher vazios. Ele reduziu as horas no escritório, priorizando jantares em casa e fins de semana no parque. Sofia, incentivada por Lucas, voltou a estudar. Concluiu o ensino médio e iniciou o curso de pedagogia, sonhando em trabalhar com crianças carentes, inspirada em sua própria jornada. Quero ajudar mães como eu fui um dia, confidenciou a ele durante uma noite tranquila, enquanto as crianças dormiam. Para adicionar profundidade à sua união, eles se envolveram em atividades de caridade na favela onde Lucas crescera.
Juntos, organizavam doações de alimentos e brinquedos, e Sofia liderava oficinas de leitura para crianças. Um dia, durante uma dessas ações, encontraram uma mãe solteira em situação similar à de Sofia no passado. Envie uma mensagem para quem puder ajudar, aconselhou Sofia, sorrindo, ao lembrar de seu próprio erro. Lucas, ao lado, sentia orgulho. Sua generosidade inicial agora se multiplicava. Mas desafios surgiam menos, como quando Isabela adoeceu com uma febre alta, testando a resiliência deles. No hospital, Sofia chorou de medo, mas Lucas a apoiou, provando que o amor os unia nas adversidades. A história de Sofia e Lucas se espalhou entre amigos e conhecidos, como um conto inspirador de que o destino usa caminhos inusitados para unir almas gêmeas. Pedro cresceu protetor de Isabela, os dois brincando no jardim, cercados de carinho. A lição mais profunda era que os momentos desesperadores podem ser prelúdios de bênçãos divinas. Sofia poderia ter se afogado em vergonha por aquela mensagem, mas sua coragem salvou não só Pedro da fome, mas trouxe Lucas para sua vida. Ele poderia ter ignorado o texto, mas sua disposição em ajudar revelou sua generosidade e o levou à família sonhada. Os erros humanos muitas vezes se tornam acertos divinos. Quando o orgulho nos impede de pedir ajuda, talvez devamos lembrar que a humildade abre portas inesperadas. O amor verdadeiro ignora barreiras sociais ou econômicas. Quando duas pessoas se conectam por bondade e cuidado mútuo, diferenças materiais se dissolvem. Sofia e Lucas provaram que famílias felizes se constroem em valores sólidos, não em contas bancárias. Às vezes, o maior erro é o melhor acerto. A mensagem errada de Sofia a levou aos braços do homem certo. A resposta de Lucas a um pedido, não destinado a ele, o guiou à família que sempre quis. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com quem precisa acreditar em milagres. Deixe seu like para espalhar essa linda narrativa de amor e inscreva-se para mais conteúdos que inspiram e fortalecem a fé no amor verdadeiro.